Olá, meus amores. Como prometido, estou eu aqui hoje com o vídeo do novo conteúdo, né? Então, a gente viu Platelmintos e vocês ficaram de finalizar Platelmintos com a gravação dos vídeos de vocês, né? Que é a última espécie dentro do filo de Platelmintos, que são os vermes planos, que é o Schistosoma mansoni. Então, ficou por conta de vocês que eu estou aguardando, tá? Até quinta que vocês façam esses vídeos e mandem para mim, para a gente poder editar e finalizar Platelmintos. Então, hoje a gente começa falando já do novo filo, né? De um filo que é novidade para vocês, que é o filo dos nematelmintos, que significa vermes em forma de fio ou vermes cilíndricos, tá? Dentro desse filo, ele também é chamado de nematódios, tá? São animais, esse filo é o filo dos animais de águas, né? Salgadas, água doce, terrestres também, são animais terrestres ou de ambientes úmidos. Eles podem ser de vida livres e outros são parasitas. Para a gente, claro, interessa os parasitas, tá? Eles parasitam tanto animais vertebrados quanto animais invertebrados, tá? E para esses animais, normalmente, eles não causam nenhuma patologia, apenas os utilizam como hospedeiros intermediários, ou seja, hospedeiros onde eles vão passar do primeiro estágio de vida, né, até atingir o seu hospedeiro definitivo, onde aí sim eles irão alcançar a maturidade sexual. Os nematódios, eles fazem parte da história do sucesso animal. Por que que é dito isso? Porque hoje existe mais de 15 mil espécies de nematódios ou de nematelmintos, tá? Descritas. Estima-se que mais de 1 milhão de espécies ainda sobrevivem ao longo dos anos. Numericamente falando, eles são os maiores representantes do grupo dos asquelmintos, né? Ou seja, desses vermes cilíndricos. Os nematódios de vida livre, eles podem ser encontrados no mar, podem ser encontrados em água doce, podem ser encontrados também no solo. E a gente já sabe que vida livre são aqueles animais que não estão parasitando nenhuma outra espécie, ou seja, não estão causando nenhum prejuízo para a espécie, para nenhuma espécie, né? Não está parasitando, não está dentro de nenhuma espécie, está no ambiente, está em vida livre, tá bom? Então, eles aparecem desde regiões polares, né, até os trópicos, em todos os tipos de ambientes. Então, não é restrito, é um animal, reino animal, que tem ampla distribuição geográfica. Eles podem aparecer em vários ambientes. Os não parasitas, eles são animais geralmente bentônicos, né, que são aqueles que sobrevivem no ambiente marinho. Além das espécies de vida livre, existem muitos representantes parasitas, né, que exibem vários graus de parasitismo com os seus hospedeiros e que acabam, né, causando doenças em seres humanos, alguns são pragas de animais e até mesmo de plantas. Isso eu estou falando de um modo geral dentro desse filo dos nematódios, tá bom? Esses animais, eles variam muito de tamanho, né? Desde de microscópicos até 32 centímetros, por exemplo, como é o caso da lombriga, né? Ele é um animal que pode chegar a 30, 32 centímetros de comprimento. Geralmente, eles possuem corpo delgado e alongado, né, com ambas as extremidades afiladas, né? Aí torna a tomar o Ascaris lumbricoide ou a lombriga como seu maior exemplo, né? Porque é um verme que pode ser visto a olho nu e que, sendo assim, a gente consegue observar direitinho essas extremidades desse verme, tá? Eles podem ter aí os de vida livre, tem menos de 2,5 centímetros de comprimento, sendo mais comuns indivíduos em torno de 1 milímetro de comprimento ou microscópicos, como eu já falei para vocês. Tratando-se de estrutura corpórea, né, eles apresentam tubo digestório completo, e aí vocês já sabem, né, ou devem saber, que animais que têm tubo digestório completo são aqueles que têm o tubo digestório iniciando na boca e terminando
no ânus, tá? Normalmente, aí, quando a gente fala de estrutura do corpo, corpo cilíndrico, não tem flagelos ou cílios, tá? Porque eles se locomovem através das contrações musculares, tá? Em volta do corpo, né? Da cutícula que reveste o corpo desses animais. É uma estrutura muscular, então essa é a forma de locomoção deles, tá? Contração muscular do corpo. Não possuem cílios nem flagelos, como a gente já sabe, essas estruturas são estruturas de locomoção, tá? Cílios e flagelos são estruturas de locomoção e para capturas de alimento. A gente vai ver isso um pouquinho melhor quando a gente estiver lá em protozoários, né? Que é uma das características do filo protozoa. A boca está na extremidade, desculpa. A boca está localizada na extremidade anterior e o ânus na posterior, tá? Possuem lábios, né? E órgãos sensoriais de vários tipos. Então, esses órgãos sensoriais podem variar de uma espécie para outra, mas eles possuem órgãos sensoriais de diversos tipos. No caso do Ascaris, né, que a gente já citou ele aqui como exemplo, o Ascaris lumbricoide, ele tem 3 lábios. E aí vocês vão ver no material que eu estou mandando para vocês, na apostila, tem lá uma imagem, né, de um Ascaris lumbricoide ampliada, é uma imagem bem ampliada, que dá para perceber direitinho esses 3 lábios. Então, ele é chamado de trilabial por conta disso. Então, eles apresentam faringe, apresentam anel nervoso, intestino, tá? Ovários, no caso dos machos, testículos, né? São seres dioicos, né? Ou seja, possuem sexos separados, né? Então, a gente tem macho e fêmea dentro desse filo. Os músculos se contraem somente longitudinalmente, quase não sai. Vixe, gente, longitudinalmente, né? Na longitude, não vai sair não, esquece, você vai ver lá. Eles só se contraem na longitude, tá? Para fazer a locomoção do parasita, tá bom? Os músculos, os órgãos estão sempre mergulhados na pseudocele, tá? Então, ou seja, eles não têm como é que a gente chama? Uma cavidade abdominal como a dos seres humanos, claro, né? Mas eles têm uma pseudocele, ou seja, eles têm uma falsa cavidade, né? Entre aspas, por isso que a gente chama de pseudocele. Então, os órgãos estão dentro dessa falsa cavidade abdominal, tá? E que auxiliam no sistema hidrostático. O que é sistema hidrostático, Jace? Sistema hidrostático é aquele sistema que vai controlar a quantidade de água, né? Hidro vem de água, dentro do organismo dentro desses organismos, dentro do organismo do verme ou do parasita, tá? Para impedir até que ele absorva muita água ou que ele libere muita água e morra por dissecação ou morra por excesso de água, né? Que às vezes acontecem, vocês já devem ter ouvido falar lá atrás, talvez na biologia agora ou bem mais atrás, quando a gente fala de turgidez celular, né? Que é quando a célula absorve muita água, ela fica inchada, ela infla e ela tende a se romper. Então, esses animais têm um equilíbrio hidrostático para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Bom, o sistema digestório dos nematódios, os de vida livre, eles se alimentam basicamente de bactérias, fungos, algas, né? E pequenos animais como os anelídeos, né? E algumas plantas também que podem, né, eventualmente causar danos na agricultura, quando eles começam a se alimentar dessas plantas, tá? O sistema excretor, por não ter cílios, os nematódios não possuem órgãos excretores, né? Sendo assim, a excreção é feita por glândulas que se abrem no poro exterior, e aí vocês vão ver na imagem essa abertura, tá? E a principal excreta desses animais é a amônia, tá? O sistema digestório é completo, como eu já falei, vai da boca até o ânus, tá? Seguindo faringe, intestino. O intestino não é muscular e depois do intestino vem o reto e termina com o ânus. Ou seja,
Quem tem verminose, o verme faz cocô no seu intestino, o verme faz cocô no seu estômago, o verme faz cocô no seu trato digestório. Então, é mais um excremento, além do próprio verme, né? É mais algo que pode ser prejudicial, que pode não, que ajuda a prejudicar o paciente e que contribui também para as causas clínicas, tá? Que são esses excrementos eliminados pelo verme. Imagine, vocês vão ver, eu vou mandar uma imagem para vocês, não se choquem, tá? Uma pessoa que tem uma infestação de Ascaris lumbricoide. Então, são, às vezes, centenas de vermes infestando um único indivíduo, e essa centena de vermes estão fazendo cocô ao mesmo tempo no trato digestório do paciente. Então, imaginem o quanto isso não é danoso para as condições físicas, né, desse paciente. Então, é preciso que se faça pelo menos uma vez ao ano, né, ou a cada 6 meses, um parasitológico de fezes para identificar se há ou não presença desses vermes e poder tratá-los antes que os sintomas apareçam e que tragam outros problemas para o paciente, tá? Aí a gente vai ver um pouquinho adiante. O sistema respiratório dos nematelmintos parasitas, tá? Eles fazem respiração anaeróbia. O que é respiração anaeróbia? Vamos lembrar? Respiração anaeróbia é a respiração que acontece na ausência de oxigênio, enquanto que os nematelmintos de vida livre fazem respiração aeróbia, porque eles estão num ambiente aberto e eles conseguem capturar oxigênio, tá? Mas os parasitas fazem respiração anaeróbia. Porém, as larvas, né, desses parasitas geralmente são de vida livre e aí fazem respiração aeróbia, tá bom? O sistema nervoso é centralizado em volta da faringe, né? E constitui apenas um anel, um círculozinho, um anel nervoso e alguns gânglios. Possui cordão nervoso dorsal, como se fosse a coluna vertebral, e possui também um ventral, ou seja, um nas costas e um na frente do parasita. A fertilização é interna, tá? Porque eles são macho e fêmea, fazem cópula, tá? Eles namoram, fazem sexo e engravida as fêmeas. As fêmeas grávidas, elas vão gerar ovos, né? Que serão depositados também no trato digestório do indivíduo infectado com esses parasitas. O desenvolvimento dos animais geralmente acontece de vida livre, tá? A fêmea coloca os ovos, o desenvolvimento de vida livre é direto, tá? Os animais de vida livre têm desenvolvimento direto, sai a larva já do ovo, né? Neste caso, pelo interior de outros animais, né? Passando, neste caso, pelo interior de outros animais, até completarem o desenvolvimento no adulto, ou seja, os hospedeiros. Vamos recapitular isso aqui. A fertilização é interna e o desenvolvimento dos animais de vida livre é direto, ou seja, sai um juvenil do ovo, né? Já sai uma larvazinha já jovem, já não passa pelo estágio de embrião. Os animais parasitas têm desenvolvimento indireto. Sai do ovo uma larva, que é o estágio embrionário, né? Passando pelo interior dos animais intermediários, né? Dos hospedeiros intermediários, até completar o seu ciclo no seu hospedeiro definitivo, certo? Dúvidas, depois me chamam, tá bom? Bom, e aí eu vou mandar para vocês, né, um quadro comparativo de todas as espécies desse nosso filo. E aí, assim, só citando algumas, o Ascaris que a gente já falou, o Enterobius vermicularis, o Necator americano, o Ancylostoma, tá? Porque tanto o Necator americanus quanto o Ancylostoma duodenale são duas espécies que causam ancilostomíase ou ancilostomose, como alguns autores chamam, tá? Contanto que vocês entendam que essas duas espécies, Necator americanus e Ancylostoma duodenale, são causadores da ancilostomíase. É mais comum causada pelo Necator americanus do que pelo Ancylostoma duodenale.
Mas as duas espécies provocam a mesma doença, tá? Todos são nematelmintos. Além desses três, né, Ascaris, Enterobius vermicularis ou Oxiuro, que é conhecido como caseira, Necator americanus e Ancylostoma duodenale, né? Eu falei quatro, na verdade, porque Ancylostoma e Necator estão no mesmo grupo, tá? Pertencem ao mesmo gênero. Além desses, a gente tem a Strongyloides stercoralis, que é um outro parasita que a gente vai vê-lo mais adiante, a Wuchereria bancroft, a Onchocerca, tá? Volvulus, que é também parente da Wuchereria bancroft, e o Trichus trichiura, que eu já falei para você, já desenhei aquele ovo que parece um barrilzinho, tá? Que eu falei até que meu desenho é maravilhoso, melhor do que o que vocês encontram por aí. São as espécies de maior interesse clínico, tá? Essas espécies serão estudadas paulatinamente de uma a uma. Sendo assim, a gente começa hoje, já na sequência, falando do Ascaris lumbricoide. E aí a gente falou do geral do filo Nematelminthus, e aí a gente na sequência agora, já estou indo aqui adiante, com Ascaris lumbricoide, que é provavelmente o parasito mais comumente encontrado na nossa população, tá? A doença causada pelo Ascaris é chamada de ascaridíase, tá? Ou ascaríase por alguns. Às vezes por Ascarasan, que é o Ascaris lumbricoide, Ascarasan ou Ascaris lumbricoide. Ascarasan é o Ascaris que afeta o porco, tá? Muitas vezes o homem também se contamina com este Ascaris san, ao invés do Ascaris lumbricoide. São duas espécies diferentes, tá? O Ascaris lumbricoide é monocênico, afeta a espécie humana, e o Ascaris san afeta as espécies de porcos, né, de suínos, mas podem eventualmente serem transmitidas à espécie humana. As infecções pelo Ascaris san normalmente são leves e podem, inclusive, ser assintomáticas, tá bom? Os sintomas iniciais são geralmente pulmonares, para o caso do Ascaris, tá? Como tosse, sibilo. O sibilo é aquele chiado no peito, pode ser um dos sintomas. E mais tarde ocorrem os sintomas gastrointestinais. Na apostila de vocês, sintomas GI significa gastrointestinais, tá bom? Então, além desses sintomas gastrointestinais, podem ser cólicas ou dores abdominais, né? E essas dores abdominais geralmente são decorrentes da obstrução, ou seja, do lúmen, né? Do trato gastrointestinal, ou seja, vários parasitas emaranhados, eles podem obstruir o trato digestório, tá? E o paciente muitas vezes pode ter inclusive prisão de ventre, porque o trato digestório foi obstruído. Podem causar obstruções biliares, tá? Também, ou pancreáticas, isso quando esses vermes penetram nos ductos biliares ou no ducto pancreático, ele vai causar obstrução biliar ou obstrução do pâncreas, tá? Claro que isso acontece com os vermes adultos. Quanto maior o número de vermes presente no trato digestório do paciente, maior também será a sintomatologia e os danos que esses vermes poderão trazer para o paciente. Crianças infectadas, né, com infecções crônicas, podem desenvolver desnutrição. Por que desnutrição? Porque esses vermes, eles se alimentam dos nutrientes do seu hospedeiro, tá? Lembra que nós falamos de parasitas comensais, que são aqueles parasitas que vão se nutrir dos restos alimentares, né? Aquilo que vai formar o bolo fecal é que vai servir de alimento para os parasitas comensais. No caso do Ascaris lumbricoide, ele não é comensal. Ele se alimenta dos produtos nutritivos do seu hospedeiro. Ou seja, o paciente perde nutriente para os parasitas. Então, consequentemente, ele vai ter uma desnutrição. Com essa desnutrição também geralmente vem os processos de anemia, porque o paciente começa a perder nutrientes e ele vai ficando carente, né, da nutrição propriamente dita. Bom, o diagnóstico é feito sempre pela identificação de ovos nas fezes. Alguns casos, ultrassons
Às vezes o paciente está fazendo uma ultrassom por acaso, ultrassom de abdômen total, e aí aparece lá o Ascaris lumbricoide, ele é ativo, ele está se movendo, pode ser detectado, mas de imediato o primeiro exame, né, de rotina, de dia a dia dentro do laboratório é o parasitológico de fezes, tá? Normalmente a gente faz o método da sedimentação espontânea, ele é bastante eficiente para a detecção do Ascaris lumbricoide. Então, não é um exame caro, é um exame barato, é um exame de fácil realização e que eu tenho fé em Deus que em breve vocês farão lá no nosso laboratório da escola esse procedimento, tá? Espero que não tenha ninguém infectado com Ascaris, mas a gente tinha uns ovos ainda lá na geladeira da escola. Eu espero que ainda estejam bons. Mas se não tiver, a gente dá um jeitinho e a gente consegue algumas amostras positivas para a gente poder avaliar microscopicamente. Mas o meu desejo é que em breve estejamos juntos, tá? Que saiamos dessa conversa virtual, que na verdade não me agrada muito. Mas tudo bem, é o que tem para hoje. Então, o parasitológico de fezes é o mais recomendado hoje, tá? Pode se detectar também pela migração dos vermes, então, pacientes com infestação muito grande, eles podem eliminar os vermes pelo nariz, podem eliminar os vermes pela boca, pode eliminar os vermes pelo reto, né, pelo ânus, independente das defecações. Por quê? Porque o verme, como vocês sabem, né, como eu já falei, é um verme de quase 32 centímetros de comprimento. É um verme ativo, ou seja, ele está o tempo todo se locomovendo, ele está o tempo todo se deslocando no trato digestório. Então, onde ele acha a cavidade, ele penetra. Ele tem uma ponta afilada, né? Que ele é afilado nas extremidades, então ele pode penetrar em qualquer cavidade, tá bom? Ou até em órgãos esponjosos, como é o caso do pulmão, ele pode penetrar também no pulmão, independente de ser pelas vias aéreas, né, respiratórias. Tanto ele entra no pulmão, como ele pode sair pelo nariz também. Então, quando você elimina, o paciente elimina um desses exemplares do verme, claro, se ele eliminou um é porque tem outros, tá? Principalmente se eliminou o verme adulto. Com certeza, outros vermes estão presentes no trato digestório desse paciente. O tratamento é feito sempre com antihelmínticos. Eu retirei do material todos os medicamentos que são indicados, até porque eu não gosto de indicar medicações, tá? Então, os medicamentos para verminose são chamadas de antihelmínticos, né? Antiverme. Então, esses medicamentos existem várias marcas no mercado, eles são altamente eficientes. Alguns medicamentos é preciso repetir com 15 dias. Ah, mas por que tem que repetir? Porque alguns medicamentos, ele só elimina o verme adulto, tá? Ou o verme que já saiu do ovo, só a larva e vermes adultos, não eliminam os ovos. Ou seja, o paciente está infestado. Ele elimina os vermes adultos, mas os ovos continuam presentes no trato intestinal do paciente. E esses ovos, passados de 8 a 10 dias, eles vão eclodir, ou seja, eles vão abrir e criar, né, e formar novas larvas que serão novamente vermes adultos. Então, quando você repete a medicação com 15 dias, você elimina essas larvas jovens que acabaram de sair dos ovos e que não estão em fase reprodutiva. Aí sim você elimina a verminose de vez, porque você pega as larvas, né? Elas ainda não estão em fase de pôr ovos, então não tem mais ovos e as larvas você eliminou. Então aí sana-se a infecção ou a infestação por Ascaris lumbricoide, tá? Ela, como eu já falei, é uma parasitose que está em todo o planeta, tá? Em várias regiões, mas ela se concentra mais nas regiões tropicais e subtropicais, como é o nosso caso aqui, né? O Brasil é um país lindo, tropical, então essas parasitoses têm um ambiente bem propício para o seu desenvolvimento e transmissibilidade, ou seja, a transmissão é muito maior aqui, tá? Uma outra questão que é bastante importante é as questões sanitárias. Então, países ou localidades onde não há esgotamento sanitário, onde não tem, a população não tem uma educação sanitária eficiente, com certeza os índices de ascaridíase, né, ou de ascaríase é bem maior do que nas populações
onde os hábitos de higiene são adotados de forma mais eficaz. Eu imagino que agora, nesse período pós-pandemia de coronavírus, o índice dessas doenças parasitárias devam diminuir, né? Porque agora a gente está vivendo um outro momento. A gente está vivendo um momento onde a higienização, principalmente das mãos e dos alimentos, está sendo o foco, né? Nesse momento a gente só pensa nisso. Tudo que entra em casa tem que ser higienizado, né? Quantas pessoas comem frutas na rua sem lavar? Ou comiam, né? Mas agora, depois do coronavírus, as pessoas já têm esse cuidado a mais de não estar comendo frutos sem lavar, de não comer sem lavar as mãos, né? De higienizar os produtos que entram em casa. Então a gente espera que, passada essa pandemia, a gente também se livre, ou pelo menos que diminua bastante o índice de doenças parasitárias intestinais, né? Por conta desse cuidado que a gente está tendo para o coronavírus, que vai refletir beneficamente nas outras parasitoses também. A prevalência das caridíase é maior em crianças de 2 a 10 anos, né? Até porque essas crianças colocam a mão no chão, colocam a mão na boca, deixam o alimento cair, pega do chão e come, né? Essas questões dos hábitos de higiene que a gente já vem falando há bastante tempo. Então, é mais comum nas crianças nessa faixa etária, mas não exime nenhum outro indivíduo, tá? Então, temos vários casos de pacientes adultos também com ascaridíase, né? Infectados com ascaris lumbricoide. Não é novidade. Não estou dizendo que é parasita infantil. Não. Ele é um parasita mais comum nas crianças, mas que também aparecem nos indivíduos adultos. A prevalência maior é nas crianças, tá? Mas os indivíduos adultos também são contaminados. Aí tem um dado que está no material de vocês que diz que nos Estados Unidos a maioria dos casos ocorre em pacientes ou pessoas refugiadas, né? Imigrantes ou viajantes para regiões tropicais endêmicas. Claro, como a gente sabe, os refugiados não têm moradia certa, vivem da caridade, né? Cada um doa o que pode para ajudar os refugiados. A gente tem visto isso também com uma certa constância. Essas pessoas estão migrando para áreas que são endêmicas para essas parasitoses, então a probabilidade é que eles também adquiram. Então, nos Estados Unidos, eles são as pessoas, né, os refugiados são os mais afetados com esse tipo de parasitose. Os seres humanos podem ser infectados pelo ascaris do porco, tá? Ele é filiforme também, filiforme, fio, forme, forma, né, em forma de fio. Muito relacionado aos suínos, já falei isso logo lá no início. E depois que os cistos são ingeridos em alimentos contaminados com as fezes, ou quando as larvas estão na carne de porco ainda crua ou mal cozida, são ingeridas. Então, além da Taenia solium, nós temos também esse nematelminto, né? A Taenia é um platelmintus, e esse é um nematelminto que também pode ser transmitida pela carne de porco. É menos comum do que a transmissão para a Taenia, tá? Então, os porcos transmitem mais. É mais fácil eles se infectarem com a Taenia do que com o ascaris-san, mas não é raro, tá? Um prevalece mais do que o outro. Os ovos de ascaris lumbricoide, quando são ingeridos pelo indivíduo, eles chegam no duodeno e se rompem. Abre lá no duodeno, que é a primeira porção do intestino, e essas larvas, né, vão penetrar na parede do intestino delgado. Daí, elas caem na corrente circulatória, olhem a trajetória, tá? Tá anotadinho lá no material de vocês. Do intestino delgado, eles caem, as larvas, né, já saiu do ovo, entram na corrente circulatória. Passam através da veia porta do fígado para o coração, tá? E daí, então, elas vão para os pulmões, por isso que causam as tosses. As larvas se fixam nos vasos capilares, né, dos alvéolos pulmonares, e daí vão penetrar nas paredes alveolares e ascendem. Ascendem quer dizer sobem para a árvore brônquica, né? Migram pulmão, a árvore brônquica estão ali, migram para a árvore brônquica e daí para a orofaringe, essa da faringe para a região oral, tá? Se acasalam
e depois que atingem a maturidade, né, se acasalam e os ovos voltam a ser liberados nas fezes. O ciclo de vida é completado, né, da fase de larva até a postura dos ovos novamente em aproximadamente de 2 a 3 meses. Geralmente ele aparece como uma massa emaranhada de vermes, né, todos aquela macarronadazinha, sabe? Vários fios todos juntos. Pois é. Esse, no caso das infecções mais graves, pode produzir obstrução do intestino e, em particular, em crianças. Os vermes adultos com migração aberrante ocasionalmente obstruem a bilis e o pâncreas, provocam colicistite, tá? Que é a inflamação das vias biliares, né? Uma infecção com inflamação das vias biliares, ou a pancreatite. Pancreatite, né? A terminação ite, inflamação do pâncreas. E aí podem causar abscessos no fígado, peritonite, né? Peritônio, camada que reveste o intestino internamente. Então, a peritonite é a inflamação do peritônio, né? É menos comum, mas pode acontecer. Febre, né? Causadas por outras doenças ou alguns medicamentos podem provocar a migração anômala. Por exemplo, o paciente está com infestação por Ascaris lumbricoide, mas aí ele pegou uma virose e teve uma gripe. Nessa gripe, ele vai ter uma febre, né? O corpo vai se aquecer, o paciente está febril. Essas vermes, esses Ascaris lumbricoides que estão no intestino do paciente, eles podem, por conta do aumento da temperatura do corpo do paciente que está com febre porque pegou uma virose, migrar para outros órgãos. E aí esse nome é chamado de migração anômala, né? Migração anormal desses vermes. E aí eles podem sair por qualquer outra cavidade ou entrar em qualquer órgão, tá bom? A transmissão se dá por ingestão de águas e alimentos contaminados, mão suja. A gente sempre chama esse tipo de infestação de fecal oral ou oral fecal, tá? São ovos eliminados nas fezes que a gente se contamina através da boca. E aí tem um ciclozinho biológico dele mostrando todo o trajeto, né? O homem eliminando os ovos contaminam as águas contaminadas são utilizadas ou para beber ou para regar legumes e vegetais folhosos. A gente ingere esses vegetais sem higienizar direito, se contamina, tá? Com esses ovos, a gente chama de ovos viáveis, ou os ovos que estão embrionados, os ovos que contêm embrião, a gente chama de ovos viáveis. Então, esses ovos viáveis, né, que irão dar origem a ascaridíase, tá? Tem o ciclo todo bonitinho no material de vocês. E aí também todo o percurso dessa lava. As imagens, tá? Eu tô olhando aqui do ladinho o que eu tô na sequência. Os sinais e sintomas. Normalmente os sintomas a gente já falou, né? Pode ter tosse, pode ter diarreia, pode ter obstrução intestinal, né? Então, cólicas abdominais, o paciente pode apresentar perda de peso. Então, tudo depende do estado imunológico do paciente, de como esse paciente vai reagir a essa patologia, tá? Agora, são vermes que precisam, de fato, ser tratados. Alguns pacientes podem apresentar náuseas, vômitos, icterícia, que é aquela amarelidão da pele, tá? É mais incomum, mas pode acontecer. Deixa eu ver o que mais que ele fala para mim. Tá, o diagnóstico já falei, né? Os exames de fezes, que podem ser avaliação microscópica, e identificação do verme adulto por eliminação, tá? Ou saída pelo nariz, pela boca, pelo ânus, alguns casos pelo ouvido. Uma outra questão de laboratório que é bastante importante é a eosinofilia, tá? Que é o aumento do número de eosinófilos. Isso é característico de parasitose, tá? Não só a ascaridíase, como outras parasitoses também vão apresentar eosinofilia no hemograma, tá? Então, isso é um indicativo de parasitose. O tratamento à base de antihelmínticos, mas além disso, é preciso identificar os portadores. Não adianta eu tratar um paciente e não tratar os demais,
Porque esse paciente que está sendo tratado, ele vai se reinfectar com as demais pessoas à sua volta. Então, se alguém em uma residência, um paciente, tem, possivelmente os demais pacientes daquela casa, os demais indivíduos daquela casa, daquela residência, também estejam contaminados pelo mesmo parasita. Então, é fazer a busca desses indivíduos e tratar a todos. Não adianta tratar só um dos indivíduos infectados. Então, todos os indivíduos precisam ser devidamente identificados e tratados, tá? Os hábitos de higiene são umas formas de prevenção, tá? Sempre ter o cuidado de lavar as mãos com água e sabão antes de manusear alimentos. Eu sempre falo antes de entrar no banheiro e de sair dele, tá? Às vezes a gente com a mão suja pega o papel higiênico e leva para as partes íntimas e aí acaba também se contaminando, tá? Com a mão que já veio suja de lá de fora, porque a gente aprende que deve se lavar a mão quando sai do banheiro. Mas quando entra no banheiro, antes de pegar o papel higiênico para se assear, é necessário também lavar as mãos, tá? Porque uma mão suja contamina o papel e você também acaba se contaminando. Evitar consumo de legumes e frutas sem lavar, né? Ter sempre esse cuidado, ou que tenham sido regados com fezes humanas. Muita gente usa fezes humanas como esterco, como adubo para os vegetais. Então, se você sabe que os alimentos foram cultivados dessa forma, evite o consumo, tá? Não defecar ao ar livre, hoje isso é menos comum aqui na capital, mas no interior, nas cidades do interior, isso ainda é um hábito muito comum. Então, é preciso evitar isso, tá? Evitar defecar em locais abertos, tá? Porque aumenta a contaminação, as chuvas levam essas fezes para os rios, os córregos, os poços de água e acaba infectando, e aí a infecção se torna mais generalizada, e tratar todos os pacientes infectados, ok? Os sistemas de eliminação de esgoto precisam ser eficazes, né? E isso ajuda muito a diminuir a disseminação e a infecção por Ascaris lumbricoide. Bom, eu termino aqui o vídeo de hoje e aí eu vou mandar para vocês a atividade, tá? E vocês estão me devendo também uma atividade que eu não esqueci e vocês têm até a quinta-feira para mandar para mim. Como eu falei, o vídeo de 5 a 10 minutos, dependendo do conteúdo de cada um, e qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Beijos, meus amores, fiquem com Deus, bom domingo.